A Manhã com Cristo do mês de abril foi mais um encontro de manifestação das maravilhas de Deus. Para o louvor, tivemos a presença do cantor Oséias de Paula. Das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Cantem, contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós podemos dizer: eu sou mais que vencedor. Ser mais que vencedor é vencer por antecipação. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Estou feliz de rever a irmã Esther, pastor Joaquim, e esses amigos meus, esse jornalista Orlim, que nos acompanha pelo Facebook, e vocês são convidados para entrarem lá. É Oséias de Paula 01. É um lugar especial para a gente compartilhar a fé. E eu queria lembrar que em 73 eu estive em coma 16 dias. Tive 12 incisões cirúrgicas, vários enxertos ósseos, um terço médio da tíbia esquerda, um terço médio da tíbia direita, um terço médio de cada crista de ilíaco, porque eu tive uma fratura altamente cominutiva, é assim que diz o relatório médico, grandemente cominutiva no fêmur esquerdo, com 6 fragmentos, e traumatismo crânioencefálico, com ruptura de vaso sanguíneo na base posterior do crânio, desenganado. Mas existe um Deus que vai além da fronteira da ciência. Quando o médico diz assim: bem, a minha parte eu fiz, não acontece isso na vida dos senhores muitas vezes? O que eu podia fazer eu fiz, vamos aguardar. É nesse aguardar que entra a mão de Deus, né, doutor Gil? Entra a mão de Deus. Fiquei 16 dias em coma, 8 horas no CTI sendo cirurgiado, porque era emergência nessas cirurgias de fraturas. Mas o neurocirurgião, quando olhou o meu estado, disse: aí eu não posso fazer, vou passar quiátrium, porque eu não posso mexer lá. Mas o reverendo Isaías estava na Rádio Copacabana dizendo: vamos orar pelo Oséias de Paula. O Josias Menezes, que já é saudoso, dizia no Peço Preferido: vamos clamar a Deus pelo Oséias de Paula. Sabem por quê? Porque esses médicos que aqui estão sabem
que além da fronteira da ciência, existe um que domina todas as coisas e pode todas as coisas. Então também quero fazer desse culto, doutor Paulo, me permita, o meu culto, além da epilepsia, lá quando eu tinha 2 anos de idade, depois do doutor João de Magé, do Hospital Municipal de Magé, velho doutor João, foi diretor ali muitos anos, disse para meu pai: pastor, um dia o senhor vai ter paz, porque ele vai ter uma série de ataques e vai embora. E chegou esse dia, e meu pai disse: Doraci, vai com os meninos orar, que eu vou para o templo orar também. E na presença de Deus, irmãos, quando a gente chega nesse consultório, não tem receita que ele não possa aviar, e que não seja pique, que não seja positiva. E eu louvo a Deus, porque depois daqueles 2 anos de idade, curado de epilepsia, veio esse acidente, e aí eu não iria voltar. Mas quando Deus dá a ordem de volta, nada impede a ordem divina. Por isso glorifico a Deus pela vida do Dr. Paulo. E posso declarar com vocês, diante do reverendo Isaías, com meu respeito e meu amor, e diante do nosso Deus, eu sou mais que vencedor. Quem também pode dizer isso? Vamos dizer juntos: eu sou mais que vencedor. O que é ser vencedor? É vencer por antecipação, é saber que não importa o que venha, a nossa vitória já está decretada. Muito obrigado. Amém. Visitou-nos também o coral da Igreja de Copacabana. Nesta manhã, e eles vieram com muito prazer cantar hoje aqui para nós. É o grupo Cantores da Paz. O Dr. Paulo Moraes deu testemunho sobre a sua cura milagrosa, glorificando a Deus. Eu vi que estava saindo de sangue, né? Pelo reto.
Aí falei para minha mulher que eu estava sangrando e eu não ia trabalhar. Quando ela viu, não, realmente você não vai trabalhar, procurou socorro. Eu fui fazer os exames precoces ali pelo consultório de uma colega, e ela falou, não, a coisa não é muito mais em cima, você vai ter que ir para o hospital, então para fazer um outro exame mais profundo. E eu estou lá, né? Calma. Eu não sabia que a monta era tão grande do que eu estava passando, que quando eu cheguei lá na emergência, aí é interessante assim, quando eu passo para ver, você tem uma triagem, você passa para a enfermeira, e para essa enfermeira eu falei para ela que realmente ela me viu, o padre já estava da cor desse papel branco aqui, ó. O reverendo me viu 3 dias depois, realmente é testemunho. Então eu já estava já quase na iminência de desmaiar. E aí a moça falou comigo, fez aquela triagem, demora muito, né, o atendimento, né, é uma triagem toda especial, para o hospital Papadó. E eu falei para a moça assim, olha, Deus está no controle. Aí ela saiu, quando ela voltou, e falou assim, o que o senhor falou? Eu falei, Deus está no controle. Poxa, foi a coisa mais importante que eu já ouvi. Eu falei, eu sei, evangelho, não estou desviado. Então eu falei assim, não tenha pressa de voltar para Jesus, filhinha, mas volte ontem para Jesus. Então dali fomos passando até chegar ao ponto em que o médico falou assim, olha, eu vou te liberar para você comer alguma coisa, porque você vai ficar internado, você vai ficar na UTI. Mas como é colega, você já está com um crachá, você vai, esconde. Aí quando eu saí, a minha esposa foi ao toalete na porta do hospital. Quando eu fui saindo, ela estava olhando, comecei a sentir desmaio, eu sentei. Aí eu falei, quando ela voltou, ela me viu assim, ó, chama lá o médico, eu não estou bem. Eu tenho que ir lá, e ela falou, vamos andando. Eu falei, não posso andar, eu estava na cadeira de hora. Aí dali já foi internação direto, fiz uma tomografia, fiz eletrocardiograma, e os constrangimentos. Aí eu quero falar sobre os constrangimentos, que eu quero dizer um pouquinho do constrangimento. Dali já tiraram a minha roupa, fiquei só de fraldão, né? E subi, comprar um UTI, meu filho estava acompanhando. Quero também acusar a ausência do Yuri, que o Yuri já estava com a viagem programada, e minha esposa, e eu tive que marcar esse culto 2 vezes e tal, aí não coincidiu, mas depois ele vai vir pelas filmagens, mandou um abraço para todos, e meu filho me acompanhando e tal, eu já ali na UTI, já naquela situação, eu com vergonha. Aí eu falei para as meninas técnicas que estavam cuidando de mim, eu falei, poxa, eu estou constrangido e tal, todo dia a gente vê isso, não fica assim não. Elas falaram, olha, em um momento, um carinho tão grande com delas, que não me deixavam de maneira nenhuma assim, doutor, se fosse suja, porque era muito sangue que saía, muito sangue. Aí eu falei, a qualquer momento, se eu estiver sujo, não pode chamar que a gente vai cuidar do senhor. Eu fui perdendo aquela timidez. E também tive oportunidade. Quando foi de segunda para terça, eu passei muito mal. Minha pressão foi a 8/4, eu olhava para os monitores, eu não estava sentindo bem. Falei para elas, olha, chama o médico lá que eu não estou bem, eu vou desmaiar. E o sangue, cada vez eu senti aquela quentura pelas falas e tal. Aí eu deitado ali, eu fiquei pensando, né, a doutora Sky, os outros colegas que estão aqui, sabe? A gente sempre vê a pessoa ao leito, paciente ao leito, e parece que nunca vai acontecer com a gente, parece que nós somos deuses, que não vamos ficar doentes, não. Mas quando você fica do outro lado, eu entendi o quanto é importante o médico ser amoroso, a enfermeira ser amorosa, o técnico ser amoroso, e toda a condição de ser amoroso com o doente que está ali, independente das condições sociais ou intelectuais ou de qualquer profissão. Então eu me senti ali totalmente dependente daquelas pessoas, mas que ao mesmo tempo me sentia seguro porque a mão de Deus estava ali. Então quando eu estava passando mal, achando mesmo, estava chegando a minha hora para morrer mesmo, eu comecei a lembrar do Salmo 103, que assim que eu fiquei doente, falei com o reverendo, o Salmo 103, comecei a me lembrar de alguns versículos, aí eu comecei a orar. Aí uma das meninas falou assim, doutor, o senhor é tão bacana que a gente pede, o senhor virar, o senhor vira, não, a gente vai ajudar, o senhor quer virar, o senhor quer ajudar a gente, nessas condições que o senhor está, o senhor quer ajudar a gente, não vi o senhor reclamar de nada, não vi o senhor lamentar de nada. Aí eu falei, o senhor tem um filho, com o nome do meu filho, Yuri. Eu falei, pois é e tal. Aí eu falei, você, Evangelho? Não, eu estou desviado. Eu falei, então você volte para Jesus ontem, para você. Aí comecei ali já correndo, mas querendo pregar o Evangelho de Jesus, porque nós temos que pregar tantos conquistas das nossas vidas também. Bom, passou isso, eu orei, no dia seguinte ela chegou e falou assim, doutor, você sabe que depois que o senhor ficou bom mesmo? Foi depois que o senhor orou. Na realidade é isso. Bom, agora vamos lá, o meu quadro foi o seguinte, eu não sabia, eu tenho diverticulose, né, que são pequenos divertículos que você tem no intestino, muita gente tem e nem sabe, só vai ter quando tem um evento desse. Eu, graças a Deus, não cheguei a ter propriamente uma diverticulite, a inflamação do divertículo. Eu tive uma diverticulose, uma inflamação. Porém, eu sangrei muito. Eu comecei, na realidade, a sangrar no
dia 20, uma quinta-feira, sexta-feira, mas eu achei, porque eu havia comido BTA, eu achei que tivesse me vermelho por isso. Mas não era. Quando foi no sábado, realmente que eu vi que a coisa estava assim. Mas então eu cheguei, a minha quantidade de massa, se eu dar 4 milhões e 500 por aí, né, eu cheguei a 1 milhão e 900. Eu perdi 3 quilos do meu sangue. A hemoglobina, que em torno de 16, ela estava com 6. Né? O meu hematócrito chegou a ficar com 12, por aí, aqui é o normal de 42, 45. Não é isso? Então, uma pessoa nessas condições, realmente é muito difícil. E eu sempre preocupado, eu não vou deixar ele transfundir. Não sou testemunha de Jeová, mas eu não vou deixar ele transfundir. Aí, menino, faça sangue. Até meu filho estava preocupado, porque você tem um acesso da substituável, ele já trabalhou em TI, já viu vários incidentes, né, de perfurar o ápice do pulmão, tiver pneumotórax, aí as coisas começam a completar. E eu estava sendo acompanhado pelo médico, o reverendo também conheceu, o Dr. Aureland, que eu quero citar o nome dele, ele está presente, porque ele faz palestras e hoje tem uma palestra de fazer. Ele é um cara baixinho, barrentinho, cabeludo igual o irmão João Carlos ali, mas é karateca, médico intensivista, cardiologista e é almirante da Marinha. Aí eu falei assim, Oscar, eu não quero ser treinador, eu não quero tomar sangue, eu não quero, não confio nesse. Aí ele falou, não, você não vai tomar, já estavam lá na UTI. Aí ele conversou com a médica, ela falou, não, ele não pode, ele tem que tomar sangue, porque ele não, senão ele vai morrer, ele vai chegar a 10, ele vai. Aí eu falei, aí o meu filho, não, meu pai não quer, eu falei assim, olha, Deus está no controle. Eu falei para ela não conhece, não entende, né? Aí ele falou assim, e ele vai sair daqui para casa. Ela falou, não pode sair da UTI, ele vai sair para o quarto. Ele vai sair para casa e eu assumo a responsabilidade dele. Então, se eu vai assinar alta, eu já assinei. Eu tinha trabalhado em termos de intensivista, ele sabia dos procedimentos, ele já tinha preenchido tudo, eu ficou assustado. Mas eu ainda acho que ele iria para o quarto. Não, ele não vai para o quarto, ele vai para casa. Daqui vai para a casa dele. Porque nós vamos recuperar ele em casa, Deus vai recuperar ele em casa. Aí ele falou assim, ele é contundente, ele veio, até pouco esse meio aqui, meio hoje. Em conclusão, ele foi para casa, dali, já na cadeira de roda, começava a andar. Foi quando, isso foi na quarta-feira. Na sexta-feira teve um culto na minha casa, que foi um culto da célula da igreja do meu filho, de Copacabana, da igreja do Leme. Aí ele falou assim, meu filho, eu não vou ter condições de ter esse culto agora, eu estou muito recente. Aí o médico falou, não, agora que está na hora de você dar o culto, você vai ter que dar o culto sim. Você vai dar o culto, vai agradecer a Deus que você está em casa. No dia que eu cheguei em casa, era uma quarta-feira, eu já fiz um pico de febre. Ele falou, você está vendo? Você ia ficar lá, você ia acabar pegando uma infecção hospitalar, a coisa ia se complicar. Aí eu fui para casa, cheguei em casa, eu tinha muito vômito, olha, uma coisa horrível, falei, vou até arrependido de ter vindo embora, porque o vômito era muito e tal. Mas Deus sempre me amparando. E quando chegou no dia do culto, tinha 37 pessoas lá em casa, graças a Deus, todos louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo que eu passei. E não consegui me levantar, as pessoas olhavam para mim, eu vi que a pessoa se assustava, já sou branco, né? Ainda assim, mais branco, mais alto do que a neve. Mas assim mesmo eu ainda consegui falar, eu gosto de falar muito, mas consegui falar, né? Falei, tal, glorifiquei, foi uma bênção. E eu quero dizer para vocês, o que alimenta a alma do homem é o amor, né? É o amor. Duas coisas que Deus ama mais, não é, pastor? Nosso capelão. É o amor e a gratidão. O homem tem que ter amor e tem que ser grato. Às vezes ele pensa que tem amor, mas se ele não for grato, as duas, conforme o pastor aí dizer, remar o barco. Você tem que remar com as coisas, você remar, só com as mãos, o barco vai ficar rodando e não vai sair do lugar. Então é a gratidão a Deus. Então nós agradecemos muito a Deus. Quero agradecer a Deus também pela minha família, que muito me apoiou, pela minha esposa. Nós nunca havíamos passado, apesar de eu ser médico, eu já fiz alguns plantões, não dormindo em casa, mas a gente nunca fica separado e ela nesse tempo. Mas Deus foi tão bom que fez ela ficar assim meio anestesiada, eu não senti tanta gravidade para eu estar numa UTI, porque o médico falou para ela que eu estava indo para o CTI, não porque, mas era para segurar a vaga. Na realidade ele estava não querendo deixar eu ficar assustado para falar em CTI e tal. Então eu quero agradecer pela vida da minha esposa, pela essa bênção. Eu sempre digo, a Bíblia diz que o casal ele é os dois numa só carne, mas não é eu e ela, nós somos 50%, não, eu sou 1% e ela é 99% de mim, porque eu não sei como será no futuro.
Agradecer a minha sogra, que ela é mesmo idosa, né? Mas ela tem os momentos dela também com Deus, né? E a minha cunhada, meu sobrinho também, meu filho, minha nora, largaram tudo também para... E o apoio das pessoas ligando, né? Agradecer a pastora Nube, que é para o monte, e o pastor Valvim para o monte, e orando para mim lá no monte, e segurando a rédea, porque me seguraram bastante. Eles estiveram lá, eles não puderam ir no dia do culto, mas eles foram no domingo, e algo maravilhoso aconteceu, porque eu estava bem fraquinha, a pastora olhou, e Deus mostrou um anjo colocando sangue nas minhas veias. Acreditem quem quiser, mas é verdade. Assim que a pastora saiu, eu já estava outra pessoa, estava forte, porque eu criei num Deus, que o nosso Deus ele é sobrenatural. Aquilo que o homem pode fazer, Deus também. Deus usa a medicina, lógico. Agora, um ponto importante, falando em medicina. Eu não tive praticamente na minha cura, em nenhum momento, uma intervenção da medicina, a não ser um suporte com soro e tal, né, mantendo a volemia e tal, mas eu não tomei sangue. Quem recuperou meu sangue foi Jesus. Hemácia por hemácia foram colocados nas minhas vezes por Jesus. Eu não tive em nenhum momento, não tive sangue. Lógico, a medicina foi usada, sim, a tecnologia médica foi usada, a farmacológica comecei a tomar medicamentos, lógico. Também não vamos ser inconsequentes. Deus não quer isso. Não, Deus vai me curar, não. Deus cura e abençoa os medicamentos. Mas quando há uma intervenção muito forte, ele mesmo toma a frente para fazer, como ele tomou a frente para fazer em mim, tem certeza que eu fui curado por Jesus. Não teve intervenção de sangue, nada. Mas não sou contra ninguém tomar sangue. Se eu chegasse lá no laboratório de 10 de 9, eu não ia morrer, ia me arriscar, porque nós sabemos que, infelizmente, não podemos. Esse mundo não tem muita seriedade com as coisas. Eu não acredito muito nesses sangues que são passados. Infelizmente as pessoas têm que estar tomando para salvar suas vidas, mas de repente você pensa em AIDS, você pode pensar numa hepatite C e outros exames que não são feitos na triagem desses sangues que são passados para as pessoas. Doutoras Caquinhos, os colegas são testemunhas disso, que muitas pessoas chegam anos depois com tem hepatite C, peguei numa transfusão, e tem outros que veio pegar também, mas não é só da transfusão. Então esse momento para mim é um momento muito importante de estar aqui com os irmãos. Nós fizemos aquele curso 3 dias depois que eu cheguei em casa, 2 dias depois, mas não foi atingido aos outros irmãos, não tiveram oportunidade de estar congratulando com Deus nesse momento. E isso é bom para nós passarmos e saber que nessa terra nós não somos nada, nós somos melhor do que ninguém. Nós só somos melhores porque aceitamos Jesus Cristo como Salvador e teremos uma vida eterna. Eu sempre digo, aquela tiradeira, aquela forquilha que você matava passarinho quando era criança, e também infelizmente eu vi muitas vezes, aqui você tem um caminho aqui que é a vida aqui na terra, e você tem 2 caminhos para seguir, e você tem que escolher um desses 2 aqui. Ou você vai para um lado, que é verdade, na história da carochinha, que é o inferno, ou você vai para o céu, salvar a tua alma eternamente, através de Jesus Cristo. Então você tem que escolher os 2 caminhos aqui em vida. Depois da vida, a Bíblia diz o quê? Segue-se o juízo de cada um. Né? Então como nós amamos a todos, eu quero que todos estejam comigo no céu. Eu quero olhar, tenho certeza que no céu nós vamos nos conhecer, não com esse corpo feio, esse corpo velho, corruptível, mas um corpo incorruptível, e todas as mazelas, todas as coisas. Mas eu dizia que é importante passar por esse momento, quando você vê. Teve uma época que eu tive uma labirintite muito grande, e nessa época eu estava trabalhando na vigilância lá em Campo Grande, o Delírios. E eu cheguei, eu estava com aquele menino que é foi região do Paulo Prato, aquele que é dentístico, né? Eu não conseguia sair do carro, eu liguei para ele, vem buscar aqui que eu não consigo, eu fiquei tão tonto. E eu vou rápido, eu fui para lá no posto de saúde. E lá no posto de saúde eu fiquei no meio daquele povo excluído, pobre, dependente do sistema falido de saúde que nós temos. E eu estava ali abraçado, esperando igual a eles, numa lata do lixo e vomitando. Quando eles olhavam para mim, achavam que eu era um cara que tinha bebido muito, estava de ressaca, e que era, entre aspas, um qualquer. Eu era um qualquer, assim, igual a eles, porque eu não sou melhor do que eles. Mas eu vi que um médico estava ali, que muitas vezes está bonitinho, gravatadinho, então todo mundo chega doutor, mas estava ali vomitando igual outro qualquer ali, porque eu sou ser humano igual a eles. A diferença que faz em você é de ser ser humano comum, né? Uma criatura de Deus, ou filho de Deus, é a aceitação de Jesus Cristo na sua vida como único e eterno Salvador. Nós podemos ser cegos ou enxergar, não fisicamente,
O irmão aqui, ele não enxerga, mas ele enxerga mais do que muita gente que tem os olhos perfeitos, porque ele enxergou a glória de Deus através do Espírito dele. Mas nós podemos ser cegos também, cegos não querer dar valor à palavra de Deus. Eu não estou dizendo só as pessoas que não são evangélicos, os próprios evangélicos. Alguns não entendem o que é ter a glória de Deus nas suas vidas. A glória de Deus vai ter outras vezes, e quando não é pelo amor, vai ser pela dor. Eu, graças a Deus, fui chamado por Jesus, não pela dor, foi pelo amor, mas eu venho desfrutando de tudo que Deus tem feito, desses milagres na minha vida. Eu quero agradecer então por vocês estarem aqui, aguentando mais um tempo nesse culto, mas o Senhor vai abençoar cada um de vocês, vai abençoar cada uma a vida de vocês, a família de vocês. Entregue-se sinceramente a Jesus. Nós estamos falando de religião, segmento religioso, porque eu não gosto dessa palavra de religião, porque até Deus não gosta. Religião não é. Nós servimos a Deus, a Jesus, e estamos esperando um evento. Eu tive um evento, eu poderia ter morrido. Eu teria que estar preparado espiritualmente para que o Senhor me recebesse. Mas tem um outro evento que nós estamos esperando, como somos evangélicos também, estamos esperando, que é o arrebatamento da igreja. Isso às vezes as pessoas não conhecem, lá de fora. O arrebatamento é o de, Jesus já está voltando. É assim, Jesus voltará nos ares e chamará os seus escolhidos, aqueles que fizeram uma aliança com ele e aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz. Jesus não foi um bobalhão, não foi um político, um sociólogo, um camarada carismático que morreu na cruz à toa, não. Aquela gotinha de sangue de cada um foi por mim, foi por você, por cada um de nós, para nos salvar, porque um dia nós fizemos uma malcriação para Deus lá no Éden e fizemos uma escolha. Eu quero seguir a Satanás. O cara chegou na lábia lá e não foi a mulher não, viu, Sandro? Foi o homem mesmo. Ele simbolizava o homem, não foi a mulher que foi culpada, não. Se foi culpada, não foi culpado, que caiu na lábia, né? Mas ali foi quando teve a queda. As plantas não iriam morrer, os animais não iriam sofrer, tudo seria para a eternidade. Agora, a única maneira que nós temos que resgatar aquele Éden maravilhoso que Deus fez para o homem habitar, é você aceitar Jesus como Salvador, para que você possa ir para o paraíso eterno, que vai ser muito melhor, talvez, do que aquele que Deus fez naquela época. Ou vai ser igual, não sei, mas vai ser maravilhoso. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, na profundeza do meu coração. Agradecer aqueles irmãos que oraram por mim, que ligaram para mim, me visitaram, né? Aqueles que não puderam visitar, mas também estavam em oração, porque Deus atende no âmbito espiritual, às vezes não no âmbito físico. Mas quero agradecer a pastora Nubia, que teve muito ali, segura comigo também, o pastor Valmir, né? Eles só tem um defeito, é barrigudo, mas cada um tem que ter um defeito, né? Pastor Paulino ali, né? Pastor Paulino era o pastor Evaldo, não lembra? Lembra, reverendo Evaldo? Mas é uma bênção também na nossa vida. O pastor velho nem se fala isso aqui. Casou com meu filho, e Gino teve o prazer de assistir o casamento do meu filho, e você falou para mim que gostou muito da pregação. E mais uma vez agradecer a todos, o grupo aí, que um por um, que está do grupo do pastor Jaime, do irmão Jaime, e agradecer a vida também do irmão Jaime, que é uma bênção nas nossas vidas também. E agradecer aqui ao nosso irmão Maciel também, né? Nosso irmão Luiz aí, que está fazendo a filmagem desse culto, para a gente mostrar para as pessoas, né, como é o nosso meio. Ele é alegre, é um meio que não tem diferença entre as pessoas, todos somos iguais, mas é importante que somos unidos, vencidos e resgatados. Nosso querido doutor Oscar Fernandes apresentou vários colegas de trabalho que vieram visitar a capela. Essa luz que vem do Oriente e que é capaz de apagar qualquer treva, e me faz sentir tão feliz em poder estar aqui com os irmãos, porque desde que eu comecei a andar aqui, esse prédio, essa obra, né, no caso, obra material, eu já ando há 47 anos. Mas andar, frequentar o culto, frequentar este paraíso, que para mim é paraíso, e é o lugar que eu mais gosto do movimento espiritual, do movimento evangélico. Faço questão de dizer isso para todo mundo. Então, todos que eu gosto muito, eu convido para este paraíso, para essa fonte que jorra de luz, que apaga todas as sombras e que conseguiu apagar as sombras da minha vida. Então, e é com muita satisfação que eu vou chamar um amigo que eu trato como médico desde criança, com outros que já estão aqui até aqui,
e que ele ficou assim, já é a quinta ou sexta vez que ele veio, mas ele diz assim, e quando que vai, e quando terá nova manhã com Cristo? Inclusive, há 15 dias, no primeiro sábado do mês passado, mas era, no caso, carnaval. Ele esteve aqui, chegou aqui 7h pouco da manhã, e falou assim, mas cadê a manhã com Cristo? Eu falei assim, olha, eu não tive tempo de comunicar a você que não teria devido a essa festa carnal, mas no próximo nós estaremos lá. E ele falou assim, olha, eu quero estar. Então eu convido esse jovem, né, que está fazendo doutorado e mestrado na UFP, que se ele quiser, venha aqui para receber uma oração ou para dizer se realmente ele também quer esse Jesus que eu encontrei, que outros encontraram. Então, o que eu falo, mas não se deixe guiar pela emoção. Isso não quero. Você é meu amigo. Aqui você tem plena liberdade de vir outros dias, não só sábado, que o reverendo também já te conhece. E ele tem uma memória de super elefante, não é de elefante não. De super elefante, porque as pessoas com a idade dele, geralmente, só lembram das coisas antigas. Ele dá nó em pingo de éter com luva de boxe e lembra de tudo de ontem. Com certeza, estou te falando, eu falo isso muito. Mas deixa eu só completar uma coisa era uma coisa que eu sentia. As pessoas tentavam, às vezes eu ia, inclusive fui como médico, eu era o coordenador médico e vice-diretor do posto de saúde ali de Vila Kennedy, e eu fui acompanhando o pastor Vitor da Igreja da Assembleia de Deus Pesce da Lapa, uma coisa assim. E eu fui como médico, não fui cobrando nada não. Fui lá para um lugar chamado Ponte Nova, cidade lá do Timóteo, sei lá, não é? Então, e aí eu fui como médico só, mas aí eu como médico, eu fiquei assistindo lá, aí uma pessoa saiu correndo assim, me agarrando, diz que aceita Jesus, diz que aceita Jesus. Eu estou fazendo uma crítica porque é uma coisa que me incomodava. Jesus não se aceita por imposição de uma pessoa que às vezes é só desequilibrada emocionalmente. E aquilo me deixou até assim muito chateado, fez até com que eu saísse e continuasse na missão de médico, mas ficasse do lado de fora. Aí o pastor viu, aí depois me chamou e falou assim, o que te incomodou? Eu falei, te incomodei essa ditadura, eu não sou contra a ditadura não, essa ditadura de ficar me obrigando uma coisa que às vezes eu não estou preparado nem para entender. Então, o que eu quero, eu vou terminar já, o que eu quero dizer é o seguinte, não se deixe levar pelas minhas palavras, não por admiração que você tenha pessoal não. No caso, por exemplo, a Vânia, né, ela se converteu lá no consultório, na Santa Corona, né? E aí, eu sou o médico mais antigo da minha região. E aí é o seguinte, se você quiser esse Jesus que eu estou te falando, não porque eu esteja convidando aqui para minha frente, mas você diga que aceita. Se não quiser, continue vindo, porque é aquilo que você gosta de vir. E o irmão, se quiser estar aqui à frente, que esteja também, mas não por estar aqui na frente, tenha que levantar a mão só por emoção, que ainda não esteja personificada e entronizada no seu coração. Deixe primeiro que a ideia e que a emoção e a razão tome conta de você, para que você possa levantar essa mão. Por exemplo, eu estou aqui do lado de uma pessoa que eu conheço há muito tempo, meu amigo, né, formado numa escola federal igual a minha, aliás, na mesma escola que eu, formou depois na mesma escola que eu, é um dos poucos aqui nessa região que tem curso de especialização, né, na Sociedade de Pediatria do Brasil, Dr. Carlos, que está ali. Quer dizer, igual os outros, veio aqui, quando ele achou que tinha que conhecer esse Jesus mais de perto, conheceu, está aí, se libertou de um monte de situações que não compete a mim, compete a ele. Então, se quiseres vir aqui na frente, venha, mas venha participar pela alegria de estar aqui na frente, igual você já esteve. Agora, recebeu, olha só, agora, levantar a mão para dizer assim, tem que ser com a mão direita, eu gosto com a mão direita. Eu aceito esse Jesus que tanto liberta e salva. Aí é questão de cada um. Então, eu não sei qual é o teu propósito de estar aqui hoje. Mas você, chega aqui, por favor. Mas caso você não se... Carlinha, vem cá aqui, o reverendo está pedindo para você estar aqui para ficar ali do lado do amor aí, do nosso Jesus Cristo. Então,
Você, eu estou falando isso porque eu senti que você me pediu que queria em público falar alguma coisa. Então, o que você tinha a falar? Eu aceito esse Jesus. No final da apresentação, foi ministrada uma oração sobre a vida dos convidados e pudemos sentir a presença do Senhor falando aos corações. Quando fui operado em São Paulo, na Beneficência Portuguesa, da equipe do Dr. Sérgio, o Dr. Januário disse para mim o seguinte, depois da cirurgia: eu não sei como o senhor estava vivo, era para ter morrido na hora do acidente, porque o senhor rompeu a aorta na hora do acidente. Eram 11 meses depois que eu fui operar o aneurisma. O senhor não podia dirigir, o senhor não podia fazer isso, o senhor não podia nenhuma cirurgia, não podia tomar nenhuma anestesia geral, porque tinha algo terrível no seu peito. Mas Deus preservou a minha vida. Deus preservou a minha vida. E tem preservado até hoje para a glória do Senhor. E fiz, doutor Paulo, agora, por questões pessoais, fiz exame de hepatite C, hepatite A, hepatite tudo. Não deu nada, porque eu recebi muitas transfusões de sangue que foram necessárias. Mas graças a Deus, Deus preservou. Eu quero orar, vocês dessem as mãos nesse momento. Nosso decano, né? Tem muitos decanos hoje, mas nós temos um decano aqui, homem de Deus. Os três. E louvado seu nome, né? Dr. Wellington. É da área de educação. Aleluia, de frente para lá. Wellington, das mãos aqui eu quero orar por vocês. Sabe, queridos, tem um óleo da unção? Tem um óleo da unção? Tem um óleo da unção? Amém, aleluia. Vem cá receber as bênçãos, vem cá. O reverendo Isaías é uma bênção. Ele está ali, ó, ele é o maestro aqui, né? Que honra tê-lo, né, como meu mentor nessa manhã, né? Que bênção. Agradeço a oportunidade de estar aqui, de conhecer essa casa, muito bem acolhido. Eu pretendo voltar outras vezes. Muito obrigado. Pai querido, Pai amado, te glorifico, te exalto, e hoje é uma festa muito grande no céu. Labaredas de fogo descem neste lugar de uma maneira muito especial, como sempre tem descido, mas nessa manhã, Senhor, de glória, de exaltação, de glorificação ao teu santo e poderoso nome. Meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, o teu servo incumbiu-me de interceder por essas vidas, ó Pai, e principalmente pela vida do Hector, que declarou aceitá-lo como Senhor e Salvador da vida dele. Muito obrigado. A festa no céu. Glória a Deus. Aleluia. E por todos que estão aqui, pelo teu servo também já declaro isso, que diz que pretende estar aqui outras e outras vezes. Senhor, abençoe o lar dele, Senhor. Senhor, abençoe a família nesse momento. Pai, oh glória, tu sabes, oh Deus, tudo que precisa ser restaurado na família. Meu Deus, meu Pai, que os laços que o inimigo colocou nesta família caia por terra. E, ó Deus, todo espanto noturno que tem tentado tirar a paz e a tranquilidade dessa vida, todo sentimento de agonia que muitas vezes ele tem, Senhor, lá junto ao travesseiro, Senhor, de tristeza, de coisas que foram realizadas que não eram para ter sido realizadas. Meu Deus, meu Pai, aleluia. Senhor, restaura, Senhor. Tu apagas todo o peso do passado e coloca um caminho novo.
abraço com amor. Quantas vezes ele sente saudade e falta de um abraço, Pai. Meu Deus, meu Pai, que ele receba esse abraço maior, ó Deus, e ele saiba que tu fazes novas todas as coisas. E Deus não manda te dizer algo, querido, na sua vida profissional você não teve culpa. Na sua vida profissional agora Deus manda te dizer, você não teve culpa, sabe? O peso que você leva lá no início, você não teve culpa. Aleluia. Oh glória. Receba a bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, querido. Levanta o Senhor uma salva de palmas, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Senhor, as vidas. Oh Pai, Pai, há coisas aqui que precisam ser restauradas. Há vidas que precisam de uma restauração, ó Pai. Tira medo, Senhor. Tira medo, Senhor. Tira medo, Senhor. E que a tua glória se manifeste com todo o poder que tu queres nessa vida. Tira medo, Senhor. E coloca paz nesse coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Pai, essa decisão foi tomada. Que o teu poder e o teu amor. Agora, Senhor, visite, Senhor, a família, Senhor. Tu sabes que o teu servo passou por uma decepção muito grande. E algumas coisas precisam ser restauradas, Senhor, dessa decepção que ele teve. Que o entristeceu muito, Senhor. E que às vezes ele olha para frente, ele olhava, melhor dizendo, quando tu me falas, corriges. Ele olhava para frente e não via, Senhor, como superar. Mas agora, superada todas as coisas estão, meu querido. Toma posse. Aleluia. O caminho que você orou, pediu, Deus está colocando. E aquela pessoa que era pedra no seu sapato, aquela pessoa que te desonrou, que te desmereceu, você não precisa provar nada para ela. Porque você é uma bênção nas mãos de Deus. E será um grande instrumento de paz. Em nome de Jesus. E o Senhor está te dando algo de cura, querido. Deus está te dando uma cura que você tem clamado a Ele. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, Tu sabes. Tu sabes de todas as coisas. Eu declaro cura nessa hora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Toma posse da vitória, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Senhor, Tu sabe que a tua serva tem pedido algo. E ela tem clamado, mas ela também precisa de uma cura, Senhor. Pai, vai agora na família, Senhor. Ela tem te feito um pedido, Senhor, por alguém muito especial da família, que está passando um momento tão difícil. E ela chegou até a dizer, Senhor, eu tenho te clamado. Não expressou com os lábios porque tem receio de fazê-lo e o inimigo tomar posse dessa palavra, mas ela sentiu no coração. Mas Deus manda te dizer, minha irmã, a sua oração não está vazia. E Deus está operando no tempo certo. Amém? Toma posse da palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Também uma cura, Senhor, especial e uma renovação. Há uma busca incessante, Senhor, neste coração pela perfeição. A perfeição só existe em Ti, Senhor. Em todas as circunstâncias da nossa vida. Receba, meu irmão, essa cura e essa renovação total. A razão nos leva a muitos lugares. A emoção nos faz sentir muitas coisas. Mas Deus é a realidade e a verdade
que liberta e que restaura. Receba em nome de Jesus, da sua cabeça à planta dos pés. O seu ânimo será renovado, a sua alegria de viver será restaurada. Amém? Senhor, tu restauraste o teu servo. Às vezes o inimigo tem tentado levantar com lembranças de um passado, Senhor, que já foi sepultado. Ele sempre foi uma bênção e sempre será os teus santos desígnios, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Encerramos nossas atividades orando pelos pedidos de oração e com a bênção final ministrada pelo pastor Marcos Batista. Se você não sabe ainda do nosso sistema, escreva um bilhete para Jesus e coloque aqui dentro. Nós sempre intercedemos. Todos os seus pedidos é aquele especial. Aquela vitória que ainda não chegou. Aquela bênção que ainda não foi concedida. A porta ainda fechada. Mas o Senhor é que tem a chave, abre e ninguém. Aleluia. Enfermidades. Família. Agora eu preciso. Vamos criar uma unidade aqui. Todos olhando para Jesus. Autor e aperfeiçoador da nossa fé. O livro da Bíblia todas começam com ele. Mas é preciso fé para tomar posse dela. Primeiramente vamos orar pedindo a Deus fé. Apresentar os pedidos e já agradecer. Porque hoje os amigos, a família, o Dr. Paulo, essa extraordinária demonstração de alegria, reconhecimento que foi Deus que operou a obra. Então nada mais é do que a tradução em palavras. Reconheço que foi Deus. Isso é agradecimento com sinceridade. Senhor, meu Deus e meu Pai, todos reunidos na tua presença, grande glória. Ó Senhor, chegamos nossa reunião. E aqueles que pela fé em Jesus seus pedidos nessa caixinha, ouça do nosso clamor, leia esses bilhetes, entra com providência, revela o teu forte, mantenha entre nós a fé, que a tua Shekhinah, a tua glória presente, nos inundará de alegria e gozo para alcançar fé, para entender a tua mão operando a favor de Deus. Que a porta seja aberta pelo nome de Jesus Cristo. Que a cura venha pelo nome de Jesus Cristo. Que a bênção seja concedida pelo nome de Jesus Cristo, teu Senhor. Deus, a solução do problema. Queima com fogo a resistência. Libera a fé para vencer a incredulidade na realidade do teu amor. Nós te damos por estar aqui nesse bendito lugar. Almas sendo libertas, bênçãos concedidas, curas alcançadas, problemas resolvidos, famílias restauradas. Esse é o lugar que Pedro dizia para Jesus: entendas e não mais sair daqui. Senhor, te louvo e te bendigo por trazer tantas vidas, cheias de fé para crer, que traz um Deus vivo, que ouve, um Deus que responde, porque tu tens e tu queres abençoar. Já te agradecemos então, em nome de Jesus, pela resposta. Todos gritem comigo: glória a Jesus! Glória! Se a vitória é nossa, em nome de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Graças a Deus, a vitória pelo nome de Jesus. E todos digam glória a Deus, mas... Parabéns, pastor, doutor. Deus te abençoe, reverendo, parabéns. Receba uma bênção. Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo. e o amor do nosso eterno Pai, que as orações do Santo Espírito do Senhor Deus da Igreja seja sobre o Dr. Paulo e sua família, seus amigos, seus companheiros que aqui estão ainda, sobre os novos convertidos, sobre a vida do Beto, do pastor Beto, todos aqueles que ouviram a tua palavra manhã e tarde. Pai,
Pai.